Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Semana Legislativo, nosso resumão das principais notícias que marcaram a semana aqui na Câmara e na nossa cidade. E vamos aos destaques desta edição. O projeto aprovado vai garantir que hospitais e unidades de saúde do município tenham equipamentos voltados para pessoas obesas. Algumas vezes esse público fica sem atendimento por falta de macas e cadeiras adequadas. Novembro Azul, campanha mundial que reforça a conscientização sobre o câncer de próstata, recebe o apoio do Legislativo. Vereadores cobram políticas públicas e mais informação para quebrar preconceitos. Ainda falando em campanhas, o movimento Abril Marrom passa a fazer parte das ações oficiais do nosso município. A iniciativa que alerta sobre a saúde dos olhos é fruto de um projeto aprovado na Câmara. Segurança para ciclistas. Outro projeto aprovado prevê instalar semáforos para bicicletas nas ciclovias da cidade. Trechos de cruzamento e muito movimento irão receber esses equipamentos. Confira os assuntos debatidos pelos vereadores e os projetos aprovados, os nossos resumos das sessões. E você também vai saber detalhes de um projeto pautado na inclusão e entretenimento. É o Tô de Férias PCD, ação voltada para reunir pessoas com deficiência em uma série de ações inclusivas. Seja muito bem-vindo, está no ar o Semana Legislativa. E confira agora os destaques da sessão realizada na quinta-feira. Entre os projetos aprovados durante a 67ª sessão do ano, estava a proposta enviada pela Prefeitura que autoriza o município a pagar pela transferência das famílias que moram no banhado na comunidade Jardim Nova Esperança. A proposta é oferecer R$110 mil para que os moradores deixem o banhado e também garantir auxílio mudança, auxílio demolição e auxílio moradia até o término do pagamento integral da indenização. Outras duas propostas aprovadas tratam da fusão do Conselho Municipal de Saneamento Básico e do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Uma das propostas atribui ao Conselho de Meio Ambiente o controle dos serviços públicos de saneamento básico com a criação de uma Câmara Técnica sobre o tema. A outra insere na composição do Conselho de Meio Ambiente uma vaga para o órgão de defesa do consumidor e outra para integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Também foi aprovado o projeto do vereador Juvenil Silvério, com participação de mais 12 parlamentares, que autoriza o Executivo a firmar termo de acordo de cooperação mútua com o município de Monteiro Lobato. A ideia é atuar em conjunto nas áreas de saúde, segurança, desenvolvimento tecnológico, defesa civil e monitoramento de áreas de risco. Já o projeto do vereador Robertinho da Padaria, em coautoria com os parlamentares Júnior da Farmácia e Zé Luiz, determina que o vencedor de licitação de transporte escolar no município implante todas as linhas dos lotes adjudicados, sob pena de rescisão do contrato. E na área da educação, outra proposta aprovada, esta do vereador Roberto do Eleven, institui o Dia da Cidadania nas escolas da rede municipal de ensino. A data contará com palestras para orientar e discutir com os alunos temas como direitos e deveres, com ênfase na lei orgânica. Também foram aprovados projetos para a denominação de ruas e concessão de honrarias. Ainda durante a sessão, um grupo de guardas civis municipais compareceu à galeria para acompanhar a leitura de um projeto que altera o plano de carreira da Guarda Civil Municipal. A proposta em tramitação recebe emendas até 17 de novembro e será analisada pelas comissões de Justiça e Economia, com prazo para a relatoria até 27 de novembro. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E mantendo o assunto no trabalho dos vereadores, a Frente Parlamentar em Apoio à Pessoa com Autismo realizou uma nova reunião aqui na Câmara. Os parlamentares ouviram pais e familiares que cobraram a garantia no acesso ao tratamento e a ampliação de serviços nas áreas da educação e assistência social. A Frente Parlamentar em Apoio à Pessoa com Autismo fez um novo encontro no plenário da Câmara Municipal. Os vereadores Fabião Zagueiro, Fernando Petit, Marcão da Academia, Renato Santiago, Amélia Naomi e Dulce Rita receberam e ouviram as demandas da população. Deixamos uma pauta aberta para nós escutarmos os pais, os familiares, as entidades, que trabalham de acordo com a pessoa com deficiência, e no caso aqui o TEA, para trazer para a gente quais são as necessidades, o que está acontecendo, como eles estão vendo, quais políticas públicas.
A frente parlamentar ela tem essa função de escutar, né, através do Poder Legislativo. A gente convida a Prefeitura, né, que é o Poder Executivo, também muitas vezes o Poder Judiciário, né, através da Defensoria Pública, e a gente está acolhendo tudo e transformando essas solicitações em projetos. Durante o diálogo com os parlamentares, os pais e familiares indicaram alguns dos problemas mais frequentes vividos no dia a dia. O esporte está andando bem em São José, está atendendo muito bem, só que infelizmente a gente vê a morosidade na área da saúde, né, para ter a terapia, para fechar laudo, que é muito importante, porque sem o fechamento de laudos, muitas pessoas, né, muitas mães que são até mães solos, não têm direito a dar entrar no BPC, né, que é o benefício de prestação continuada. Então o laudo faz muito falta para os pais. Então a gente vê essa luta, né, para fechar laudo, para ter as próprias terapias, que é muito importante para o desenvolvimento desse autista, né? Porque quanto mais cedo terapia, melhor vai ser a qualidade de vida dele no futuro. Entre os apontamentos, destaque também para o tempo de espera para o acesso a serviços públicos, como terapia cognitiva, transporte adaptado e emissão de laudos. Tem que ter as suas adaptações, então lá tem o início, né? E o que está dando certo, o que está dando errado, qual o caminho, qual a maior deficiência, né? Então a gente entender também dos pais e que a gente possa estar dialogando junto às secretarias competentes da prefeitura, de cada setor, para a gente elaborar a melhor forma possível, tanto das ações como das políticas públicas que vai ser oferecido para a pessoa com transtorno de espectro autista. Também estiveram presentes representantes das secretarias de Saúde, Apoio Social ao Cidadão, Educação, Esporte, Qualidade de Vida e Mobilidade Urbana. Em nome da Prefeitura, eles tiraram dúvidas e registraram os pedidos da população. A partir da reunião, cada secretaria sai lá com a sua tarefa, seu ponto de melhoria, seu ponto para construção, né? Então nós seguimos daqui para trabalhar juntos para que as demandas apontadas, as sugestões, elas sejam sanadas ou novos projetos surgirão também. Esperamos que amplie-se a vaga de atendimento na saúde, né? Ainda mais no fechamento de laudo, precisamos de terapias e profissionais capacitados. A gente vê qual que é a maior demanda daquele momento, que muitas vezes nas outras reuniões já até foram solucionados, né, foram adaptados e melhorados, mas sempre chega a outros. Mas a gente aí trabalhando junto para tentar sanar e trazer a melhor atividade, o melhor serviço possível para a pessoa com autismo. E a LIFE, a Lei de Incentivo Fiscal do Esporte, teve recorde de projetos aprovados, viu? Dos 221 inscritos, 206 foram considerados aptos pelo Conselho Diretor, o maior número desde a criação da lei. A proposta da LIFE é criar mecanismos para incentivar o esporte na cidade a partir do incentivo financeiro. Mais um dia de treinamento intenso por aqui. O São José Basquetebol se prepara para mais uma partida do NBB, o Novo Basquete Brasil. A temporada é longa, por isso tudo depende de planejamento, dentro e fora de quadra. Quando a gente monta a equipe, você tem que ter uma estrutura toda por trás, de logística, de departamento médico, que tem fisiologia, fisioterapia, alimentação, moradia, transporte, enfim, toda essa logística, né, de campeonatos, para atender tudo isso. O time de basquete joseense é um dos projetos esportivos que recebe o apoio da LIFE, a Lei de Incentivo Fiscal. Nesse ano, foram R$ 1.200.000 recebidos para investimentos em tudo o que a equipe precisa para competir em alto nível. Fundamental para a manutenção e desenvolvimento do basquete, e não só do basquete, de todo o esporte São José dos Campos. Aliás, eu ouso dizer aqui que talvez, acho que Lei de Incentivo Fiscal Municipal, acho que ela é a top aqui no Brasil hoje. Penso que não temos nenhuma situação dessa. O basquete joseense foi um dos principais beneficiados pela Lei de Incentivo Fiscal, ao lado do time de vôlei da cidade. Para o ano que vem, o projeto segue entre os selecionados para receber esse apoio. Em 2024, serão 206 projetos, número recorde desde a criação da LIFE. A lei é um mecanismo que permite a renúncia fiscal por parte do Poder Executivo. Assim, os recursos que seriam arrecadados de pessoas e empresas se tornam incentivo para projetos nas áreas cultural, esportiva e social. Para o próximo ano, o orçamento previsto para o esporte é de mais de R$ 13 milhões.
Então, existe sempre uma interlocução entre os atletas, as entidades, a própria Secretaria de Esporte e esses possíveis incentivadores no entendimento, na explicação, né, de como é que eles podem aportar os seus recursos nos projetos. Entre os projetos aprovados, 126 contemplam atletas individuais. Também fazem parte da lista equipes de alto rendimento do programa Atleta Cidadão, equipes e atletas individuais para paradesporto e projetos sociodesportivos. São vários que já passaram, né, através das nossas equipes, e Fabiola Molina é uma joseense referência e ela já recebeu incentivo da LIF. Então nós temos assim um universo bastante rico, né, que veio através da LIF, desse aporte financeiro, que somado a toda a forma de captação que as modalidades têm, elas executam com excelência e tem possibilidade do atleta ter aquela tranquilidade. Na Câmara, a Lei de Incentivo Fiscal é vista como uma ferramenta eficaz de fomento ao desenvolvimento social. E à medida que a popularidade desse recurso cresce, novos projetos surgem para alavancar a cultura e o esporte joseense. Cada ano que passa, a LIF é mais divulgada, os projetos vão sendo vitoriosos nas suas modalidades e isso, logicamente, desperta o interesse de outros atletas, de outras equipes para buscar esse recurso. Então, novos projetos, eles são inscritos a cada ano na Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida, o que é muito bom porque a gente vai poder atender uma gama maior, sejam de equipes ou de atletas individuais. E os vereadores aprovaram um projeto de lei para garantir que todos os hospitais e unidades de saúde de São José tenham aparelhos voltados para atender obesos. Segundo os parlamentares, quem sofre com o problema chega a ter demora ou dificuldade no atendimento pela falta de equipamentos, como macas e cadeiras adequadas. Foi na adolescência que Rodrigo começou a ganhar peso, mas levou um tempo para ele perceber que isso poderia trazer problemas de saúde. O chefe de cozinha chegou a pesar 170 quilos e na sala do cinema entendeu que precisava mudar. E sentando na poltrona, na verdade eu não consegui, eu não coube, eu tive que sentar meio de lado e fiquei um pouco constrangido. Mediante isso eu comecei a procurar opções de o que eu faria. Eu venho de um histórico desde os 15 anos tentando emagrecer, fazendo inúmeras dietas e não consegui sucesso nenhuma. Por isso eu optei pela cirurgia bariátrica. Quando decidiu fazer a cirurgia bariátrica, ele enfrentou dificuldades que até então não tinha vivido. As clínicas e hospitais não estavam preparadas para receber um paciente com obesidade mórbida. Literalmente caber nos exames. Por exemplo, eu precisei fazer um exame de endoscopia e eu tive que ir para um hospital porque nas clínicas eles não comportavam pessoas do meu tamanho. Eu precisei fazer um exame de tomografia e aqui na região não comportava. Eu tive que ir para São Paulo fazer um exame lá numa máquina tamanho G. Na verdade, você se sente envergonhado porque as pessoas não estão acostumadas com esse tipo de acontecimento. Então, você acaba ficando constrangido no sentido, puxa, não cabe, não tem espaço para mim, e aí? Você se sente fora dos padrões. Isso é muito constrangedor. Equipamentos adequados para atender pessoas que estão muito acima do peso são essenciais, não só para oferecer conforto, mas também favorecem o diagnóstico correto. Esses equipamentos são de extrema importância. Por exemplo, um paciente com uma hipertensão arterial. Se eu não tenho um esfigmomanômetro para verificar essa pressão condizente com o tamanho do braço desse paciente, eu não vou ter certeza dessa pressão. E esse paciente pode ter um AVC, pode estar evoluindo para um AVC, evoluindo para uma hemorragia intracraniana, e eu não sei disso, porque eu não tenho o exato número dessa pressão desse paciente. Então, eu preciso sim desses equipamentos para me oferecer segurança, para tratar esse paciente da melhor forma possível. Atenta à necessidade de oferecer serviço de saúde igualitário a todos os cidadãos, a Câmara aprovou um projeto de lei dos vereadores Marcão da Academia, Renato Santiago e Fabião Zagueiro. A nova legislação autoriza a instalação de equipamentos adaptados para pessoas com obesidade mórbida em hospitais, clínicas
laboratórios e estabelecimentos de saúde. Tem feito diversas vistorias, né, em várias UBSs, UPAs, hospitais, né, todos os centros do setor público que mexe com a saúde. E a gente identificou, né, uma fragilidade, né, que é a questão da inclusão, principalmente para pessoas obesas, em materiais de dar o suporte, né, e desde quando a pessoa obesa ela chega nas unidades para ter, de repente, uma cadeira de roda, né, adaptada do tamanho que acolha aquela pessoa, uma maca, né, um assento, há toda uma estrutura que um hospital, um UPA, uma UBS, um setor da saúde, ela precisa oferecer a essas pessoas, né? Então, identificando isso, conversando com muitas pessoas, a gente viu a real necessidade. O atendimento a esse público em unidades de saúde exige cadeira de rodas, macas, aparelhos para aferir pressão arterial e outras estruturas adaptadas que garantam o acesso adequado aos serviços. É dar dignidade para essas pessoas no momento em que for utilizar o sistema hospitalar municipal, que eles possam ter ali um equipamento que suporte o peso corporal dessa pessoa. Esse é o objetivo, é igualar o tratamento a todos. Nós tivemos até recentemente um caso de uma pessoa que sentou na maca, né, e por ser muito pesada, a maca não suportou, acabou quebrando, caindo, e essa pessoa teve até uma lesão que não era propriamente o que ele foi tratar no hospital. Então, nós tivemos aí 2 problemas. Então, a ideia é dar essa oportunidade de atendimento igualitário para todos. De acordo com Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE, a quantidade de obesos no Brasil mais que dobrou entre 2003 e 2019. Passou de 12% para 26% da população. A obesidade é uma doença crônica que aumenta as chances do paciente desenvolver problemas cardiovasculares, diabetes, hipertensão, entre outras comorbidades. Em São José, o Hospital Santa Casa é referência na realização de cirurgia bariátrica e o local já conta com equipamentos adaptados. Porque se eu tenho um esfigmomanômetro que não fecha no braço, eu não vou conseguir verificar a pressão arterial desse paciente. Se eu tenho uma cadeira de rodas que não comporta esse paciente, não tem como locomover com esse paciente. Se eu tenho uma maca que não comporta o peso desse paciente, também não consigo locomovê-lo, né? Então, por isso, nós estamos preparados para receber esse paciente e oferecer para ele uma saúde de qualidade. O Rodrigo, que já passou pelo constrangimento de não conseguir ser atendido em clínicas e hospitais, sabe o quanto é importante existirem políticas públicas que garantam acesso igualitário à saúde. Porque a gente vem no histórico que a população tem crescido no seu tamanho. A obesidade hoje em dia é uma doença endêmica, pandêmica, né? Então, assim, a gente precisa fazer com que toda a legislação corrobore para que essas pessoas não se sintam constrangidas como eu me senti. E no próximo bloco você acompanha o resumo da sessão da terça-feira. Também vamos falar de projetos de lei. São José vai ganhar a campanha Abril Marrom voltada para a saúde dos olhos. Já para os ciclistas, agora as ciclovias da cidade vão ter semáforos para bicicletas. É já já. E o Semana Legislativa está de volta. E para começar esse bloco, a gente confere como foi a sessão realizada na terça-feira. Os trabalhos em plenário contaram com a votação de documentos e também o debate de assuntos de interesse público. Dá só uma olhada. Durante a 66ª sessão do ano, os parlamentares apreciaram uma série de documentos entre requerimentos, indicações e moções. Eram pedidos ao município em diversas frentes, como manutenção pública, podas de árvores, troca de lâmpadas, limpeza urbana, tapa-buraco e ronda policial em alguns bairros. Ainda havia pedidos para agilizar o atendimento na rede pública de saúde. O Pinga Fogo também foi marcado por temas diversos: fiscalização, manutenção pública e empoderamento feminino. O primeiro orador a usar a tribuna foi o vereador Lino Bispo. Ele informou sobre ações do mandato e diretrizes do Partido Liberal, que, segundo o parlamentar, irá concorrer à prefeitura de diversas cidades no próximo ano. Lino ainda comentou sobre uma reunião do partido na Câmara para a definição das eleições do ano que vem. Já o vereador Rogério da Acazem
destacou ações de assistência social realizadas pelo poder público para acolher moradores do distrito de Eugênio de Melo, que tiveram a casa danificada por uma chuva de granizo. Segundo o parlamentar, a população pediu apoio em função do ocorrido. A CASEM também comentou sobre um evento religioso voltado para mulheres. E sobre a questão das mulheres, a vereadora Amélia Naomi apontou políticas públicas do governo federal para acolher mulheres vítimas de violência doméstica e também a família. Amélia apontou a necessidade de acolher os filhos que perderam a mãe pelo feminicídio e defendeu a importância da aprovação de um projeto da própria autoria para conceder auxílio a essas famílias. A vereadora Dulce Rita também comentou sobre a importância de ajudar famílias em situação de necessidade e apontou que já havia pedido auxílio para famílias atingidas pelas chuvas por meio de requerimentos. Dulce também cobrou a garantia de atendimentos na saúde para pacientes que aguardam por consultas e exames. A manutenção pública foi o tema levantado pelo vereador Dr. José Cláudio. Em um vídeo, ele cobrou reparos pontuais em algumas ruas e a finalização de obras não terminadas. O parlamentar ainda apresentou reclamações da população sobre buracos nas ruas e má condição do asfalto. Outro parlamentar que fez o uso do período do pinga-fogo foi o vereador Zé Luiz. Ele homenageou o diácono Rubens Dantas, que faleceu no dia 1º de novembro. Zé Luiz também defendeu a importância de tornar mais rígida a legislação a favor da lei do sossego e reforçou a mensagem da campanha Novembro Azul. Já o parlamentar Renato Santiago informou sobre o trabalho de fiscalização realizado na cidade. Segundo o Renato, familiares têm reclamado que planos de saúde não estariam oferecendo atendimento para pessoas com o transtorno do espectro autista. Renato também esteve na Secretaria de Esporte do Estado para cobrar melhorias e políticas públicas para São José. E a questão do autismo foi o tema abordado pelo vereador Fernando Petit. Ele defendeu a importância da construção de uma escola de educação inclusiva em São José dos Campos. Petit também cobrou a concessão de transporte público gratuito para pessoas com o transtorno do espectro autista. Em uma matéria exibida em plenário, o vereador Roberto Chagas criticou o serviço de distribuição de água na cidade, já que moradores da Zona Norte estariam há dias sem água. Chagas pediu mais atenção do poder público para o problema que está afetando a qualidade de vida da população. Marcão da Academia, outro orador, parabenizou atletas da cidade pelo destaque em diversas competições regionais e nacionais. A sessão na íntegra você acompanha no nosso canal do YouTube. E a partir do ano que vem, o mês de abril vai abrigar uma campanha sobre a saúde dos olhos. É que foi aprovado na Câmara um projeto de lei para criar na cidade o Abril Marrom. A ideia da proposta, apresentada pelo vereador Roberto do Eleven, é que durante todo o mês sejam realizadas uma série de ações educativas para conscientizar a população sobre o cuidado com a visão. Os óculos escuros são o melhor amigo da Dona Marília. Isso porque ela precisa de cuidados especiais com os olhos por conta de alguns problemas de saúde. Além de usar os óculos para proteger e amenizar a fotofobia, a Dona Marília precisa utilizar para ajudar no tratamento da degeneração macular da retina, que descobriu junto com a catarata. Primeiro foi a catarata. Aí o médico falou assim, ó, tá com catarata, coisa, né, que dá na maioria das pessoas mais velhas, né? Aí descobriu a catarata e se deixasse pode ficar cega e tudo. Aí foi, de repente apareceu esse problema na retina, né? Degeneração na retina, que tinha que fazer o tratamento. E o senhor Durval sabe o peso da prevenção para a saúde dos olhos. Ele perdeu a visão por causa de um glaucoma. Hoje ele segue à risca as consultas médicas e não deixa de colocar o colírio diariamente. Todo ano eu venho ao médico e aplico os colírios 2 vezes ao dia, e isso ininterruptamente. E com o objetivo de prevenir essas doenças e conscientizar a população em relação à saúde dos olhos, um projeto de lei de autoria do vereador Roberto do Eleven cria em São José dos Campos a campanha Abril Marrom, que é voltada para a reabilitação da deficiência visual. Vamos trazer para o município campanhas educativas de conscientização e prevenção de doenças visuais, porque em grande parte dos casos
a doença pode ser evitada ou tratada, se a população tiver mais conhecimento. Na justificativa do projeto, o vereador Roberto do Eleven afirma que é de extrema importância haver campanhas educativas que informem a população da importância do cuidado com a saúde ocular para a prevenção da cegueira, incluindo também a necessidade do acompanhamento pré-natal e do controle adequado do diabetes. A ideia é fortalecer iniciativas que já existem, como as oferecidas pelo SUS, podendo ser divulgado nos meios de comunicação, órgãos públicos, debates nas escolas e nas unidades de saúde do município. Além disso, focar em ações específicas para grupos mais vulneráveis, como crianças com problemas ocular, congênitos e pessoas com diabetes. Segundo o IBGE, o número de brasileiros com deficiência visual é de cerca de 6,5 milhões de pessoas. E para a OMS, 80% das causas de deficiência visual podem ser prevenidas ou tratadas quando diagnosticadas precocemente. Nas clínicas da Santa Casa, são realizadas em torno de 30 cirurgias de catarata por semana, como conta o oftalmologista. A catarata é o principal fator de cegueira, né, no mundo, não é só no Brasil ou só da nossa região. É o principal fator de cegueira do mundo. Uma diferença principal dela com relação ao glaucoma é que a catarata a gente pode operar, né? O glaucoma já é uma doença diferente. O paciente acaba perdendo a visão, porque também é uma doença evolutiva e que aos poucos, se a gente não trata, claro, o nervo óptico do paciente vai sendo lesionado e de pouquinho em pouquinho ele vai perdendo também a capacidade de visão. A comunidade médica alerta que, para o público em geral, a visita ao oftalmologista deve ocorrer pelo menos uma vez ao ano para monitorar a saúde dos olhos. Para todo paciente, a gente mede a pressão em toda consulta. A gente pode, às vezes, ter algum caso de alguém que não sabe que tem o glaucoma e descobre durante a consulta. A gente faz o exame também do fundo de olho, que é para aquele paciente que tem não só o glaucoma, que é durante o fundo de olho que a gente vê o nervo óptico, né? Mas o paciente que, de repente, tem a própria diabetes, uma hipertensão arterial. E quem teve que enfrentar problemas sérios com a saúde dos olhos também deixa um recado de alerta. A falta de prevenção pode custar muito caro. Olha, eu fui negligente, bastante negligente com a minha vista e eu não gostaria que os outros experimentassem isso aí. Cuide da vista porque a visão é uma coisa sagrada que você tem e que não pode perder. E ainda sobre projetos de lei, outra proposta aprovada vai instalar semáforos nas ciclovias de São José. A matéria do vereador Marcão da Academia foca na segurança e na organização dos ciclistas, já que vem crescendo o número de pessoas que estão optando pelas bikes como transporte. Há 20 anos, Cristiane escolheu a bicicleta como meio de transporte. Ela pedala 14 quilômetros por dia para ir e voltar do trabalho. Escolha para fugir do trânsito e economizar. A questão de economia, né? Não gasta com gasolina, estacionamento, também no trânsito, né? Pega menos trânsito, então você consegue chegar nos lugares no horário certo. A escolha do percurso passa sempre pelas vias destinadas às bicicletas. E elas estão cada vez mais movimentadas. Em São José dos Campos, são 176 quilômetros de ciclovias que, após a pandemia, passaram a ter um fluxo intenso. As pessoas, após pandemia, inclusive, têm aumentado o número de ciclistas. Pessoas estão procurando mais esses meios sustentáveis, até por causa da própria saúde, né, que é um meio que gera saúde, e o deslocamento é mais fácil também. Nós temos hoje uma saturação dos meios de transportes individuais e até transportes urbanos, né, de características coletivas, então as pessoas estão buscando esses meios individuais de mais fácil acesso. Com mais bicicletas nas ruas, é preciso pensar políticas públicas para organizar o tráfego. Por isso, um projeto de lei do vereador Marcão da Academia, aprovado pela Câmara, prevê a instalação de semáforos para ciclistas. A ideia é aumentar a segurança de todos, inclusive pedestres. E o semáforo, ele já tem o semáforo de automóveis, né, que é o semáforo ajuda nos nossos cruzamentos ou até numa questão de gentileza, de educação.
E o semáforo de ciclista é um semáforo que hoje ele vem para ajudar a complementar esse trabalho de organizacional no tráfego da região. A proposta autoriza o poder público a instalar os semáforos em locais estratégicos, como cruzamentos e travessias, com grande fluxo de pessoas. Nós identificamos em São José vários pontos cruciais que tem muito fluxo de veículos, bicicletas e pedestres em horários principalmente de pico, né? E a gente precisa criar uma organização disso aí, até para ajudar, dar segurança aos ciclistas, principalmente, né, aos pedestres, na travessia nos cruzamentos. O especialista esclarece que a medida é necessária para organizar o sistema viário e destaca ainda que os semáforos também cumprem uma função educativa. Prioritariamente, toda a sinalização de trânsito ela tem uma função educativa, depois punitiva. Então, os semáforos ele tem uma função punitiva, mas antes ele tem uma função educativa. Tanto que antes do semáforo tem que ter uma sinalização de indicação educativa, dizendo que ali existe uma diminuição de via, uma diminuição de velocidade, existe ali um semáforo à frente, para que a pessoa possa ter uma adequação na sua velocidade, na sua conduta, ao se aproximar daquele semáforo. São importantíssimos. Os semáforos são um conjunto de sinalização importantíssima para qualquer conjunto de mobilidade. Para a Cristiane, toda medida que venha contribuir com a segurança é bem-vinda. A ciclista acredita que carros, bicicletas e pedestres podem compartilhar o espaço público com harmonia e respeito. Toda ajuda é bem-vinda, a gente precisa de segurança para todo mundo, né? Para o ciclista, para o pedestre, para o motorista, todo mundo, né? Tem que coexistir no mesmo espaço e um respeitando o outro, de preferência. E quem não se comoveu com a morte do cachorrinho Fox, né, um Spitz alemão que foi brutalmente atacado por outro cachorro incentivado pelo dono. Mas essa atitude não deve ficar impune. A Justiça decretou a prisão do tutor e agora a Assembleia de São Paulo estuda a criação da Lei Fox. A proposta quer aumentar a pena em casos de maus tratos e instituir regime fechado para quem utilizar um animal como arma ou ameaça. Foram 16 dias de internações e muitas cirurgias. Mesmo com todo o cuidado, o cãozinho Fox não resistiu. Ele teve o focinho arrancado por outro cachorro após ser atacado no portão de casa. Um desfecho trágico. A Sofia, dona do Fox, ainda tenta superar a perda. Ela conta que o ataque foi premeditado a mando do tutor, que teria usado o cachorro como intimidação. E, inclusive, a gente teve até várias testemunhas que foram denunciar ele pela intimidação. A gente tem vídeos dessas intimidações. Inclusive, já foi postado até em alguns jornais alguns vídeos que mostram ele andando e o cachorro querendo avançar para cima de pessoas que estavam na calçada. O caso teve repercussão nacional e a Justiça decretou a prisão do tutor que ordenou o ataque. Ele segue foragido. O ataque sofrido pelo cãozinho Fox também acende um alerta. São muitos os casos de agressão animal. Só no estado de São Paulo, de 2012 para cá, foram registradas 85 mil ocorrências. Falta de espaço, estresse e até mesmo incentivo a comportamento violento são algumas das causas que levam os cães a agredir outros animais e também pessoas. Assim como as crianças crescem e têm a educação que os pais deram, lógico, na maioria das vezes, a gente sabe que existem exceções, eu acredito que os cachorros funcionam da mesma forma. Se você tem um pitbull e você educa ele de uma forma carinhosa, ele não vai ser um cachorro agressivo. Nem mesmo as leis que criminalizam maus tratos e obrigam o uso de focinheiras têm inibido ações violentas de tutores com os cães. O motivo, segundo a Raquel, advogada do caso Fox, são as penas mais brandas. A pena é muito branda, embora tenha mudado em 2020 para que cães e cachorros, só cães e cachorros, tá? Vale a lei sanção, a pena seja aumentada de 2 a 5 anos. Só que no Brasil, você começa a falar de regime fechado a partir de 8 anos. Por isso, a Raquel e a Sofia tentam tornar a legislação mais rígida. Elas conseguiram milhares de assinaturas e levaram uma proposta para a Assembleia do Estado. O pedido foi acatado por deputados e pode se tornar lei, a Lei Fox. A proposta da Lei Fox inclui prisão em regime fechado, aumento da multa por falta do uso de focinheira para R$ 5.000 e inserir cães no artigo 147 do Código Penal como instrumento de ameaça.
E a Lei Fox pode ter desdobramentos até mesmo na Maria da Penha, proibindo que agressores tenham direito à posse de cães. Na literatura consta que em torno de 50% dessas mulheres agredidas relatam que o agressor também agrediu o cachorro. E ao agredir o cachorro, ele torna o cachorro violento. E ao deixar o cachorro nervoso e provocar ele, o cachorro acaba fazendo coisas ao bel prazer do tutor. Porque o cachorro ele não é mau, mas ele espelha o que o dono ensina. E o caso Fox também teve repercussão na Câmara de São José, que aprovou uma lei do vereador Fernando Petit, que obriga o uso de focinheira na cidade. Ainda assim, com o ataque sofrido pelo cãozinho Fox, os vereadores pedem por mais fiscalização e uma atuação mais rígida das autoridades. A ação de fiscalização e multa nesse momento que aconteceu, né, essa ação de um cachorro contra o outro. Essa semana ainda teve um cão que atacou uma mulher, né, de propósito, né, o proprietário deixou o cão atacar e a mulher está grave no hospital. Então ter essa conscientização, fazer uma ação para alguns fiscais fazendo esse trabalho. Tendo multa, a gente sabe que pode segurar outros casos semelhantes. Uma proposta para tornar mais rigorosa a lei municipal foi apresentada pelo vereador Tomás Henrique. Ele espera que, com penas ampliadas, seja possível coibir atos de violência. Em 2005, quando a lei foi criada, a multa atual fazia sentido. Hoje ela é um pouco abaixo do necessário para realmente inibir. Então, primeiro, a gente está aumentando em 10 vezes o valor da multa, né, saindo de R$400 para R$4.000, porque a gente vê que, por vezes, infelizmente, só quando dói no bolso que alguns irresponsáveis começam a tomar conta de seus bichinhos, né, de seus animais de estimação, e também cobrar o poder público, a prefeitura, para que a gente tenha uma fiscalização mais ostensiva. Afinal, se a gente tiver a multa, a legislação, mas não tiver a fiscalização, de nada adianta. E vamos para mais uma pausa mais rapidinha, viu? Porque no próximo bloco vamos alertar os homens sobre o câncer de próstata, viu? Meta da campanha Novembro Azul. E também vamos mostrar que o fim do ano aqui na cidade vai ser de inclusão e diversão com o programa Tô de Férias PCD, fruto de um projeto aprovado. A gente volta já. E o Semana Legislativa está de volta. E sabia que São José tem grandes nomes no cenário do sapateado nacional? Isso mesmo, uma das principais dançarinas do país teve como berço de aprendizado a nossa cidade. Para valorizar ainda mais essa arte, nosso município vai ter uma semana dedicada ao sapateado. Essa é a proposta de um projeto de lei aprovado na Câmara do vereador Juvenil Silvério. Uma dança cheia de energia. Os pés ditam o ritmo do corpo em uma coreografia com muita sonoridade. O sapateado se consolidou no início do século XIX nos Estados Unidos. E apesar de ter nascido por lá, é uma mistura de danças de outras duas culturas. Bom, o sapateado ele apareceu em meados da primeira metade do século XIX. Ele é uma fusão da dança irlandesa com as danças africanas, né? Que os escravos levaram para a América, e os pretos, eles, dentro dessa fusão, eles desenvolveram o sapateado norte-americano, né, o tap dance norte-americano. São José dos Campos reúne sapateadores de ponta que se destacam no cenário nacional e internacional. São José, nós temos muitas escolas com muitos sapateadores, temos bons sapateadores que já atuam no mercado no exterior. Um exemplo deles é o Charles Renato. Hoje ele é um grande professor nos Estados Unidos, que é o berço do sapateado, e entrar no mercado como um grande professor é difícil lá. E aqui nós somos conhecidos, São José especificamente, né? Região, né? Tem Jacareí, tem Caçapava, tem Taubaté, até no litoral tem aula, mas São José é considerado um dos polos nacionais do sapateado. Por ser considerado um polo do sapateado no país, São José dos Campos acaba de ganhar a Semana do Sapateado.
é que a Câmara Municipal aprovou o projeto de lei do vereador Juvenil Silvério, que inclui o evento no calendário oficial de comemorações da cidade. Assim, o Poder Executivo poderá usar os espaços públicos e firmar parcerias e convênios com o setor privado para a realização de simpósios, feiras e apresentações na 4ª semana de maio. Eu recebi academias e também pessoas que vieram solicitar apoio, principalmente nas apresentações que eles fazem no final do ano, né? Como sendo um fechamento de calendário das academias e também da dança. E aí surgiu a ideia de nós construirmos uma data específica, um momento especial para o sapateado aqui no nosso município. Na justificativa do projeto, o vereador Juvenil Silvério afirma que a proposta tem o objetivo de promover e incentivar a prática da atividade e contribuir com a difusão da dança. Não tenha dúvida que esse calendário sendo preparado, podendo levar nas diversas regiões do nosso município, ele vai trazer muito mais conhecimento e muito mais, vai beneficiar as pessoas que não têm acesso à dança. Nós temos diversas academias públicas nas regiões aqui de São José dos Campos e, com certeza, com esse fomento, vamos trazer mais adeptos, pessoas que gostam da dança, mas ainda não conhecem, nesse ponto específico, o sapateado. Todo mundo ganha com isso e, é claro, o nosso município sempre vai estar à frente quando oferece serviços, cultura, esporte e lazer para as nossas comunidades. Bruna é professora de sapateado. A escola dela, em São José, existe há 10 anos e já conquistou diversos prêmios no Festival de Dança de Joinville, considerado o maior do mundo. Esse ano, das 6 coreografias apresentadas, 5 ficaram em primeiro lugar. Luna e Giovana venceram o Duo Júnior de sapateado. Com tantos talentos na cidade, Bruna acredita que a Semana do Sapateado vai movimentar a cena da dança no município. A ideia da Semana do Sapateado é abrir para a população, para que a população conheça a modalidade. Então, a gente quer trazer workshop, simpósios, debates, cursos, né? Ter apresentações em praças, em shoppings, para levar o sapateado até a população e não o inverso. E todo mês de novembro a gente separa um tempinho para lembrar os homens de uma doença séria, o câncer de próstata. Este é um dos tipos de câncer mais comum entre os homens e também um dos mais letais. Informação e mudança de cultura poderiam mudar essa realidade, por isso a campanha Novembro Azul conscientiza sobre a importância da prevenção, meta que também é defendida pela Câmara. Foi num exame de rotina que o Amaro descobriu o câncer de próstata. Um susto, já que ele sempre cuidou da saúde. Eu falei, eu tenho que enfrentar essa coisa aí, porque é natural você ter um problema e desabar. Eu não, eu fiquei tranquilo, procurei manter, nem minha família sabia disso, nem meus amigos mais próximos. Focado na cura, o Amaro não se abalou. Manteve a sua rotina ativa, inclusive o trabalho de fotógrafo. Seguiu à risca a orientação médica. Isso é muito importante, porque o apoio que você recebe desse pessoal, o tratamento é muito mais fácil, muito mais fácil. Você leva numa boa depois. E o Amaro é mais um nas estatísticas do câncer de próstata. Segundo os médicos, o tumor é o segundo mais comum entre os homens. E se não for detectado precocemente, pode ter consequências sérias. Por isso, a importância da prevenção. E para conscientizar os homens sobre a doença, foi criada a campanha Novembro Azul. A ação é um incentivo aos cuidados da saúde masculina e tenta quebrar paradigmas. Com a ação, a comunidade médica espera que mais homens façam os exames preventivos, ainda um tabu para muitos, por conta do preconceito ou da falta de informação. Segundo o INCA, só neste ano, o Brasil deve notificar mais de 70 mil casos de câncer de próstata. Homens acima de 50 anos devem realizar os exames preventivos todos os anos. O câncer de próstata, ele é assintomático, ou seja, sem sintomas nenhum, em 95% das vezes em que o paciente faz o diagnóstico precoce. O que é diagnóstico precoce? É aquele diagnóstico em que a gente faz o diagnóstico da próstata, do câncer que está localizado dentro da próstata.
Estando localizado, a gente tem condições de trazer a cura para esse paciente em cerca de 85, 90% das vezes. E além da conscientização sobre os exames preventivos, o médico também reforça os fatores de risco para o câncer de próstata. Tabagismo, obesidade, sobrepeso e obesidade, alimentação com muita gordura aumenta a incidência do câncer de próstata. No entanto, esse é um tumor que não escolhe muito a classe social. Não escolhe muito o jeito que você come ou o jeito que você faz os seus exercícios. Infelizmente, tudo isso que eu acabei de falar, a incidência é um pouco maior para aquele cara que tem hábito do tabagista, um pouco maior para a obesidade, mas realmente esse é um tumor que pode acontecer em qualquer homem. E como a conscientização transforma, a Câmara de São José dos Campos apoia a campanha Novembro Azul. Para os parlamentares, o poder público também deve atuar para divulgar informações e cobrar acesso aos exames e tratamento. A próstata, se você detectar que ela ainda está se iniciando, através de tratamento você consegue ainda curar. Depois que você deixa realmente as coisas realmente se esparramar, fica mais difícil você fazer esse tipo de tratamento quando é próstata. Então, eu acho que é importante esse trabalho de prevenção e levar a informação. Outro papel dos vereadores é serem exemplos para quebrar os tabus que envolvem os cuidados com a saúde masculina. O homem ele é mais complicado mesmo quando se fala de se cuidar, né? E ainda mais quando fala desse tipo de câncer, próstata, né? Então, realmente é um costume ainda que demorou um pouco, mas agora, realmente, as pessoas estão tendo a consciência. Então, é importante esse trabalho de conscientização, de prevenção, né? E o Amaro, que conhecemos no início da reportagem, é também um exemplo, não só de superação por ter vencido o câncer de próstata, mas de que cuidar da saúde deve fazer parte do dia a dia de todo homem. Faça o preventivo, mas com muita garra mesmo, porque é uma coisa muito séria. Procure o seu médico de confiança, ou vá no SUS, que o SUS tem um atendimento perfeito. Não deixe de fazer os exames, tá? Os preventivos, e se você tiver um azar e leve numa boa, faça todo o tratamento que tem cura. E eu sou próprio, curadão. E você gosta de jogos de tabuleiro? Pois é, ultimamente eles têm caído no gosto dos brasileiros e tem até comércios especializados no tema. E sabe o que é mais legal? Mais do que diversão, os jogos de tabuleiro ajudam e muito a nossa saúde mental e o desenvolvimento de habilidades cognitivas. Em outras palavras, não tem contraindicação e podem ser aproveitados por todas as idades. Reunidos, eles se divertem com os jogos de tabuleiro. Mas acredite, não é só lazer. O objetivo principal da atividade é exercitar o cérebro. Que jogo que é esse aqui? É um jogo que exige mais o quê? Esse é o Rummikub. Exige atenção, raciocínio, porque você mexe com os números, né? Então tem que formar seguidinho, assim. Aí você pode pegar a peça dela, do outro. Então você tem que estar bem concentrada. Todos aqui são alunos de um curso que utiliza diferentes ferramentas para desenvolver a memória, a criatividade, melhorar o desempenho no trabalho e nos estudos e assim proporcionar mais qualidade de vida. E os jogos de tabuleiro fazem parte do programa educacional. Com os jogos, não só a questão da socialização, que ficou perdida em grande parte na época da pandemia, né, por conta dos isolamentos, também tem a questão de estimular as nossas funções cognitivas. Como? Estimulando a nossa atenção, a nossa velocidade de raciocínio, a memória, consequentemente. O triminó usado durante as aulas é uma versão mais complexa do conhecido dominó e exige atenção em dobro. As peças que você tem na mão, você tem que procurar o lugar certo, porque se tiver virado a numeração, você não pode encaixar a peça, entendeu? Então, é desafio sempre. Então, é uma maneira diferente de você usar o seu raciocínio, né? E isso facilita na nossa vida cotidiana, né? Porque você tem mais soluções do que desafios. A procura por esse tipo de atividade cresceu muito após a pandemia.
forma de aliviar o estresse e também ajudar no desenvolvimento de habilidades cognitivas impactadas pelo isolamento. O Rodrigo é dono de uma luderia, comércio especializado em jogos de tabuleiro, e conta que hoje recebe cerca de 1.000 clientes por mês. Empreendedor geek, ele tem mais de 300 opções de jogos e a maioria do público procura o local para se divertir e encontrar pessoas. Principalmente a sociabilização que foi perdida com o advento do computador e da internet. Então, tanto que a gente chama de versão offline, né? Saia do computador, conheça seu amigo de verdade, né? Joga olhando para ele, conversa junto. Então é muito isso. As últimas gerações se acostumaram muito a jogar no computador, a conversar com as pessoas só pela internet. Então a ideia de sentar na mesa com os amigos, jogar junto, mexer no componente, acho que criou uma carência das pessoas disso. Aqui o objetivo é socializar, mas sem perceber, o jogador desenvolve habilidades como raciocínio rápido, foco e concentração. Não é possível precisar exatamente quando os jogos de tabuleiro foram inventados, mas eles acompanham a humanidade há milhares de anos. Eles usavam esses jogos como estratégia de guerra, né? Xadrez, tudo isso usavam, né, militarmente para estratégia de guerra, até que surgiu o Ludo, que daí já não era para isso. Tinha um pouco disso, pegava um pouco disso, mas também era para se divertir, para passar o tempo. Então a ideia de um jogo de tabuleiro é algo que reflete alguma coisa da vida da pessoa, ou reflete alguma coisa que a pessoa precisa aprender, ou só alguma coisa que a pessoa gostaria de fazer. Além de ajudar a desenvolver essas habilidades que nós comentamos, os jogos também podem contribuir para ensinar conteúdos em sala de aula. E essa é a proposta do Vitor, que é professor de Química, de Matemática, de Física, de Ciências e que criou 5 jogos diferentes. No jogo Era das Ciências, os alunos contam com a ajuda de cientistas reais para desenvolver a sociedade. E assim, aprendem diferentes conceitos. Para mim, sempre foi importante ter uma aula divertida, tanto para mim quanto para o aluno. Então, eu sempre me empenhei muito em buscar essa diversão, montar essa diversão, né, em sala de aula. O Vitor criou jogos para as aulas, mas é possível obter benefícios em sala de aula com as opções que já existem no mercado. A vereadora Juliana Fraga, que é professora, defende a inclusão dos jogos como ferramenta didática para incentivar as habilidades dos estudantes. Com jogos de tabuleiro você aprende regras, então você aprende a respeitar regras, a ter paciência, porque você tem que esperar, raciocínio lógico, estratégias, porque tem jogos de tabuleiro que você tem que ter uma estratégia, você tem que pensar fora da caixinha, né? Como professora, desde a educação infantil, você já vai apresentando jogos de tabuleiro para as crianças e até o fundamental, o ensino médio, então tem jogos para todas as idades e, enfim, fora não só para aprendizado, mas, por exemplo, família, né? Num jogo de família, tão gostoso, é muito bom. E fim de ano chegando aqui em São José, este período vai ser de inclusão para as pessoas com deficiência. É que a Câmara aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Marcão da Academia, que cria na cidade o programa Tô de Férias PCD. O objetivo é oferecer uma série de atividades inclusivas e de lazer nos mais variados espaços da cidade, como a gente te mostra na reportagem. Pautado na inclusão de pessoas com deficiência, um projeto de lei aprovado do vereador Marcão da Academia autoriza o poder público a implantar o programa Tô de Férias PCD. O objetivo é estender a oferta das atividades de promoção do bem-estar e qualidade de vida para pessoas com deficiência durante o recesso escolar. É um projeto super bacana que trabalha com pessoas com deficiência, né? Principalmente crianças, jovens, que chegam na época de férias, né? Principalmente de escola, eles falam, bom, qual o local que tem acessibilidade, qual o local que tem profissionais competentes para passar as atividades que uma pessoa com deficiência necessita, né? Até numa questão de inclusão com outras pessoas, e onde vai ter estrutura, né? Eventos, algo que possa trazer esse público, que possa dar lazer e qualidade de vida, né?
O artigo 2 da matéria explica que poderão ser realizadas atividades de lazer e recreação em centros esportivos, parques, piscinas públicas e museus. Para o vereador Marcão, é preciso promover o uso inclusivo dos espaços públicos. Uma época aí que há necessidade, muitas vezes vários profissionais, eles também saem de férias e deixam aberto, né, essa lacuna de prestar esse serviço para essa população. Então esse é um projeto que vem para complementar, fortalecer e não deixar esquecer, e trazer essa população num trabalho inclusivo com várias atividades ao lazer em conjunto e várias áreas abertas, né? Área Verde, Centro da Juventude, parques da cidade, parques do Alberto Simões, vários outros aí que pode acolher e ter uma atividade gostosa com todos eles e com a família. Nos próximos meses, a Prefeitura deve planejar a implantação desse novo sistema. Segundo a secretária de Esportes e Qualidade de Vida, é preciso capacitar as equipes para ampliar as atividades. Nós teremos um período de planejamento para que esse novo projeto ele consiga atender a totalidade da comunidade PCD. Então, algumas adequações elas são necessárias dentro do plano de trabalho, né, da OS São José Desportivo, que realiza junto à Prefeitura esses atendimentos para a comunidade. O Tô de Férias acontece todos os anos durante o recesso escolar. A expectativa é que a ampliação do programa funcione a partir das férias do meio do ano que vem, que devem acontecer entre junho e julho. Certamente é um projeto muito importante e que ele estabelece uma política pública de atenção à comunidade PCD. Então, a atividade física, como todo mundo sabe, ela é importante para a nossa saúde, para a qualidade de vida. E então nada melhor do que ter essa garantia atendida por lei e com profissionais extremamente capacitados e hábeis a atendimento de todo o universo PCD da nossa cidade. Esse educador físico explica que, além dos benefícios para a saúde em geral, a prática de atividades físicas e a recreação tem impacto em outros fatores, como o aumento da independência e também da autonomia. A partir do exercício físico, do treinamento, das atividades de lazer, do esporte, isso favorece, né, um melhor desenvolvimento da criança. E de acordo com a característica da deficiência, isso pode prevalecer melhor, ou uma interação social, ou melhorar as habilidades motoras, ou as duas coisas juntas, né? Porque às vezes, dependendo da deficiência, elas acabam tendo prejuízos, tanto na motoras quanto de interação, né? de a socialização mesmo. Ainda de acordo com o vereador Marcão da Academia, é preciso derrubar as barreiras existentes entre a prática de exercícios e a inclusão social de pessoas com deficiência. Esse projeto vem para suprir essa necessidade, ampliando em várias regiões da cidade essas ações e que possa, nesse período de férias, né, principalmente escolares, possa acolher esse público e dando ainda mais estrutura para eles, na melhor qualidade de vida para todos eles. E o Semana Legislativa fica por aqui, mas continue ligado na nossa programação. Se você quiser rever o nosso programa, é só acessar a nossa página no YouTube, o TV Câmara, @TV Câmara SJC, desculpa. Lembrando que também estamos no Instagram e no nosso Facebook. Então segue a gente lá e se inscreva nos nossos canais. Um bom fim de semana para você. Até mais!